Semanas atrás eu falei aqui sobre uma CPI que o vereador Rubinho Nunes, ex-MBL, estava tentando articular para, segundo ele, para segundo o fim, pelo menos oficial da CPI, investigar as ONGs que atuam na Cracolândia em São Paulo. Mas na prática era uma CPI para poder investigar o padre Júlio Lancelotti, para tentar destruir o padre Lancelotti, porque foi aquilo que o próprio Rubinho alegou em seus vídeos. Então isso veio a público e houve uma repercussão tremenda, de muitas pessoas, de muitos grupos aí, vindo em defesa do padre Lancelotti e contra o Rubinho Nunes, o que levou ali um embate e a pôr essa CPI ali por um tempo em banho-maria. Mas o fato é que, nesses últimos dias, veio a história de um vídeo no qual, supostamente, o padre Lancelotti estaria na câmera, falando uma conversa em vídeo com um rapaz e ele estava se masturbando. E aí, o que acontece foi que esse vídeo já tinha sido, apresentado anteriormente, já tinha causado um rebuliço e, por um lado, houve um perito que analisou esse vídeo e alegou que o vídeo é falso, ele é fake, é uma armação. E, por outro lado, dois peritos contratados pelo MBL vieram agora a público dizer que o vídeo é original, que o vídeo é autêntico. Pra gente entender essa história aqui, e eu não vou entrar aqui na perícia, porque eu também não sou perito, então assim, não vou opinar sobre essa questão. Por um lado, uma opinião diz que o vídeo é falso, por outro lado diz que o vídeo é verdadeiro, então assim, não vou entrar no mérito das perícias ou dos relatórios emitidos, mas eu quero falar um pouquinho sobre essa questão que envolve o uso dessas imagens agora, e qual é a intenção para tentar atacar o padre Lancelotti e, em grande medida, para atacar toda a esquerda. Entender como essa disputa se dá num âmbito muito mais profundo do que apenas, investigar a atuação do padre na Cracolândia. Então, para começar, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do deepfake, ou dos vídeos armados, ou de como isso pode mudar completamente a nossa percepção da realidade. Para entender essa questão aqui do vídeo, eu vou deixar para vocês aqui, no computador fixado, um artigo de 2022. Ele é assinado pelo João Batista Júnior, é um artigo da revista Piauí, e o título, a manchete aqui é A Armação do MBL contra padre Júlio Lancelotti. Dois ex-militantes revelam a engrenagem do movimento para moer reputações e conta aqui como durante a campanha à Prefeitura de São Paulo do Arthur Duval, do Mamãe Falei, eles armaram um esquema ali, armaram, uma arapuca para tentar incriminar o padre Lancelotti e tentar destruir a reputação dele. Na reportagem, eles não falam, eles não dizem aqui claramente se o vídeo era falso ou verdadeiro, eles não trabalham com essa questão do mérito da autenticidade do vídeo. Mas o que eles dizem aqui na reportagem é que o Ministério Público arquivou a investigação por falta de materialidade em agosto de 2021. Então, assim, não havia ali, aparentemente, os indícios para prosseguir na investigação, mas eu vou deixar para vocês lerem isso aqui, uma reportagem que fala ali dessa armação nos bastidores, ou suposta armação, vamos aqui partir também para a dúvida, a suposta armação do MBL para tentar incriminar o padre Lancelotti e que envolvia também o Rubinho Nunes na época, segundo a reportagem da revista Piauí. Então só remeter a vocês essa reportagem porque ela esclarece essa possível atuação nos bastidores do MBL contra o padre Lancelotti. Para começar, como eu falei, vamos aqui pensar um pouquinho sobre o vídeo, o que isso significa. Porque antigamente, eu digo aqui, 10 anos atrás, 15 anos atrás, se surgisse um vídeo no qual a imagem estivesse nítida e você pudesse reconhecer os participantes, havia pouca dúvida, ou pouca margem para dúvida, a não ser que houvesse uma manipulação da imagem ali, um recorte, algum tipo de edição da imagem, mas havia pouca dúvida de que as pessoas no vídeo eram as pessoas no vídeo. Se filmassem, por exemplo, o governador de um estado numa suruba, isso aí, levaria a deduzir que o vídeo era autêntico até que se provasse o contrário ali com base em algum tipo de investigação forense, Mas o vídeo era uma prova contundente, o vídeo era um indício de que a coisa havia acontecido. Se o vídeo tivesse, com imagem borrada ou com uma imagem pouco nítida, você poderia levantar a dúvida em relação à autenticidade do vídeo, mas era uma prova bastante contundente, uma prova bastante poderosa para a opinião pública e para um tribunal, suponho também. Mas agora estamos numa era na qual as coisas mudaram bastante. Então, hoje em dia, há uma tecnologia suficientemente elaborada que permite a adulteração de vídeos ou até, criação de vídeos a partir de pessoas que já existem ou criação de pessoas que não existem e que passam a atuar em vídeo como se fossem autênticos. A gente tem visto, dia após dia, como as IAs, as inteligências artificiais estão evoluindo, e isso é muito assustador até um ponto que imagens, já fotos ou, vídeos, a gente pode pôr em suspeição porque a gente não sabe mais o que é real, o que é mentira. Voz,
vídeo, foto, sabe? Aquilo que eram as provas, como eu falei, contundentes, agora passam a ser questionáveis. Então, assim, tudo que surgir na internet hoje é passível de ser desacreditado, alegando que é fake, que é sei lá, uma IA que fez, ou você pode criar imagens de pessoas e tentar incriminá-las ou pô-las em situações complicadas, né? Casos recentes agora que estão acontecendo, né, que a gente tem visto, é de pessoas que pegam fotos de jovens na internet, de meninas, né, adolescentes na internet, e adulteram essa imagem e fazem as meninas ficarem peladas, né, com o IA. E aí compartilham essas imagens e aí isso causa um dano tremendo à reputação dessas jovens e todo aquele prejuízo que causa a vida de uma pessoa. Então a gente tem visto isso de maneira recorrente, a gente tem visto já filmes, né, que estão usando imagens de atores que já morreram ou de atores que estão vivos, mas, sabe, reproduzindo outros momentos da vida dele, mais jovem. Então a gente tem visto esse uso agora, tanto malicioso quanto criativo, quanto produtivo, e isso, na minha opinião, é extremamente preocupante porque muda completamente a nossa relação com a imagem. Então esse caso aqui pode ser um caso exemplar, né, para nos pôr já nesse pé atrás, nessa advertência sobre o que é real e o que não é. Como é que a gente pode confiar agora nas imagens que vêm? Por exemplo, a perita contratada pelo MBL disse que o vídeo é autêntico com base em alguns elementos que aponta ali, enquanto que outro perito diz que não, que na verdade esses elementos podem ser fraudados e a imagem apresenta ali alguns elementos que indicam que são fake. Então, assim, é bem complicado agora a gente se orientar nesse mundo. Mas a pergunta que me parece mais importante de toda, né, além dessa preocupação agora com o uso de IAs para adulterar as imagens, também tem a ver com a compreensão do porquê o MBL singularizou o padre Lancelotti como um alvo, né, ali no caso da Prefeitura de São Paulo, ali, do Mamãe Falei, por que singularizou o Lancelotti e para entender como é esse mecanismo de destruição de reputação do MBL. Então a primeira coisa tem a ver com uma ideia de contaminar o poço, né? Então assim, em vez de atacar a atuação do Lancelotti na Cracolândia, que é uma questão ali que, sabe, suscitaria dúvidas sobre as intenções do MBL, por que eles querem atacar alguém que está ajudando pessoas desfavorecidas, está ajudando lá os dependentes químicos lá em São Paulo? Por que ele faria isso? Embora eles façam, né? Embora eles ponham em dúvida esse trabalho. Mas em vez de atacar isso, né, atacar o fim da cadeia, por que a gente não destrói a imagem do padre Lancelotti? Porque destruindo a imagem dele, destrói todo o trabalho dele, destrói tudo que ele faz. E aí eles têm que tentar colar ali algum escândalo, né, alguma coisa que seja horrorosa, que seja horrenda. Aqui na reportagem da Piauí fala sobre isso, como o Mamãe Falei foi introduzindo esse tema, então cria essa imagem de um padre abusador e isso vai horrorizar as pessoas de modo a tentar neutralizar o padre Lancelotti. Então ao fazer isso, como eu falei, é uma noção de contaminar o poço, que é um recurso inclusive argumentativo, né, que você pode fazer atacando a pessoa de um modo que tudo aquilo que ela fizer ou tudo aquilo que ela disser já é contaminado de antemão. Tudo que ele fizer já está destruído. Então você não precisa ficar destruindo, sabe, pequenas obras da pessoa, pequenas falas da obra, você ataca na fonte e a fonte contamina tudo. Então, esse é um recurso muito usual, um recurso adotado por muitas pessoas, na verdade, né, não apenas pela extrema-direita, mas por grupos também extremistas por aí, que fazem isso para tentar destruir seus desafetos, seus adversários políticos, seus inimigos ideológicos. Eles fazem isso porque é muito mais simples do que você ficar tentando, sabe, refutar ou contestar pequenas falas ou pequenos atos. Então, me parece que em parte tem a ver com isso, e também tem a ideia por trás disso de que o padre Lancelotti representaria a esquerda progressista brasileira. Então, ao fazer isso, ao atacar o padre Lancelotti, de maneira indireta, eles atacam toda a esquerda, ou a esquerda que se movimenta para defender o padre Lancelotti, porque daí é uma esquerda que passa pano para abusador. Então, ao fazer isso, também contamina uma boa parte do discurso da esquerda. E aí o que acontece, e essa é uma dinâmica que é muito perceptível, sabe, o tempo todo, é que você tem aqui, na verdade, mais do que uma preocupação real com adolescentes, sabe, com a sociedade, com usuários de crack, o que você tem aqui é uma disputa de posições, que é uma disputa de posições que, em parte, é social, outra parte política, ideológica. Então, assim, há uma guerra, né, acontecendo, uma guerra cultural, digamos assim, que é um termo utilizado aí para falar sobre essa disputa, há uma guerra cultural, e essa guerra cultural envolve a destruição não apenas das ideias das pessoas, mas das figuras públicas que participam desse debate. E essa é uma ideia que o Olavo pregava, né? O Olavo de Carvalho dizia muito isso. Não é uma disputa de ideias, mas é uma disputa contra grupos, né? Uma disputa de indivíduos contra indivíduos ou grupos contra grupos. Então, essa ideia de que é preciso destruir as pessoas de modo a neutralizá-las faz parte também desse ideal de disputa cultural, de guerra pela mente das pessoas e pelo voto das pessoas e pela posição política das pessoas. Então, nesse sentido, não dá para negar que é uma disputa de posições, e o que você observa nessa dinâmica é que você tende
de atacar tudo aquilo que o seu adversário disser, tudo, basicamente tudo que ele disser, e você tende a defender ou a se esforçar para defender tudo aquilo que o seu grupo disser, os seus companheiros ideológicos, de maneira acrítica, a uma passação de pano para o seu grupo e a um ataque aos seus adversários. Então você percebe essa dinâmica o tempo todo, né? Com políticos, com figuras públicas, com personalidades, e esse é um esforço bastante perceptível. É importante observar que certos discursos, eles colam, muitas vezes, né? Porque eles operam, em grande parte, com elementos que podem ser identificados no mundo real. Então, assim, nesse caso em particular, né, pensando nessa história do vídeo aqui, sendo autêntico ou não sendo, né, aqui, como eu falei, você tem dois peritos aqui dizendo coisas contrárias. Ele só cola em certa audiência, ou no grupo dos MBListas, ou, sei lá, nos direitistas brasileiros, só cola esse argumento aqui, só cola essa ideia, porque a gente sabe que existem inúmeras denúncias de abusos sexuais no interior da Igreja Católica. Então, assim, a gente sabe disso, né, já foi documentado, já virou escândalo, já virou filme, né, então, assim, é uma coisa que é de conhecimento comum. Basta pensar, inclusive, que o próprio Papa Bento XVI, ele renuncia o papado, ele, sabe, se aposenta, em parte, pelo menos, por causa de escândalos na Igreja Católica, e não apenas porque a Igreja Católica não atuou para evitar esses casos, para confrontar esses casos, mas porque atuou para acobertar esses casos. Então foi uma denúncia muito grande, e isso acaba também permeando o imaginário coletivo e, claro, cria um clima de suspeição. Então esse tipo de discurso não seria, sabe, totalmente fora da casinha. E é assim que operam boa parte das teorias conspiratórias que existem, né? Elas só funcionam porque elas pinçam elementos da realidade, desse modo você tem uma conexão com o mundo real, né? Então assim, tem lá um elemento que você pode identificar na realidade, e aí eles criam narrativas subterrâneas que unificam essas pontas soltas. Por exemplo, o próprio Olavo de Carvalho, basta pensar que era alguém que propagava inúmeras teorias conspiratórias, e ele só conseguia, sabe, convencer a audiência dele porque havia elementos concretos ali. Havia coisas que ele dizia ali que eram reais, havia coisas que eles diziam que faziam sentido, mas havia muita coisa por trás disso que não tinha menor nexo com a realidade. Ou basta pensar o modo como o Brasil Paralelo opera também. Os documentários, entre aspas, deles só funcionam porque eles partem de elementos concretos da realidade e a partir disso criam uma história mirabolante unificando esses elementos. Então é preciso contato com a realidade para que a história tenha algum tipo de senso de coerência e que você seja convencido por ela. Então, ao usar desses recursos, como eu falei, não é exclusivo da extrema-direita, existem teorias conspiratórias e tramas mirabolantes na esquerda também, mas ao usar esses elementos você consegue convencer as pessoas de que a sua narrativa é mais coerente, faz sentido e desse modo convencer, persuadir o seu interlocutor, persuadir quem te ouve, né? E nesse caso aqui, como eu falei, basicamente uma disputa ideológica por trás disso, né? Não me parece que o MBL esteja muito preocupado com o padre Lancelotti particularmente, ou mesmo o trabalho dele na Cracolândia. Eles estão preocupados aqui em criar um antagonista, em criar um adversário, porque o jogo político também, ele mobiliza as pessoas quando você tem alguma coisa para odiar. É muito mais funcional você reunir pessoas em torno da raiva, do ódio, da intolerância, do que você reunir a pessoa em torno da tolerância, do respeito ao outro, da compreensão, sabe, de ser razoável, ter bom senso. Então você reúne um grupo contra alguém, você escolhe lá um indivíduo, você singulariza um indivíduo, ou um grupo, ou um partido, e você opera canalizando a energia desse grupo contra os seus adversários. E isso gera toda uma energia que vai levando a votos, que vai levando a mobilização, que vai levando, inclusive, a interações digitais nesse sentido. Essa estratégia ela é muito funcional e gera resultados. Geralmente, você só vai se voltar contra alguém do seu grupo se essa pessoa puder ser sacrificada sem grandes prejuízos para o seu grupo. Basta pensar quando houve a história da Ucrânia, né, quando foi lá o Renan Santos e o Arthur Duval para a Ucrânia, e daí vazam os áudios do Arthur Duval falando das ucranianas, das refugiadas ucranianas, que elas eram fáceis porque eram pobres. Ali houve um esforço tremendo do MBL de blindar os dois, o Renan Santos e o Arthur Duval, porque eles não eram peças acessórias, eles não eram elementos, sabe, sem significância dentro do MBL, eles eram peças centrais. Se cai o Renan Santos e o Arthur Duval, o MBL todo é contaminado. Então eles criaram ali um muro de proteção em torno dos dois para que isso não respingasse em todo o MBL. Então eles conseguiram, inclusive, me parece aqui, sabe, em médio prazo, me parece que eles conseguiram salvaguardar um pouco a imagem do MBL para os seus seguidores, né, para os seus adeptos. Para quem é de esquerda, o MBL sempre esteve contaminado. Para quem é de esquerda, o MBL sempre representou tudo que tem de pior na política brasileira atual. Então, só, como eu falei, só para pensar aqui, dois elementos centrais: o uso de manipulação, sabe, de fraude, criação de vídeos fakes ou imagens fakes
para contaminar as pessoas, me parece uma grande preocupação que a gente pode ter já de agora em diante, né, nos últimos tempos, nos últimos anos, já me parece uma coisa muito grave, muito séria, que a gente tem que prestar atenção, porque isso vai afetar muita gente, vai destruir reputações, vai estragar vidas, vai destruir, sabe, muitas pessoas ainda no caminho. Isso é uma coisa muito grave. E outro aspecto importante a ser considerado é o modo como, nessa disputa, nessa guerra cultural que existe, que é um termo utilizado há algumas décadas também, nessa guerra cultural, o que menos importa é a verdade. O que importa é você atacar o seu adversário, destruí-lo, é tentar trazer, como diria o Olavo de Carvalho, né? É tentar encontrar algum podre do seu adversário e destruí-lo. E isso é muito prejudicial para o debate público, isso é, sabe, é péssimo para a política, isso cria um clima constante de antagonismo que é pouco saudável numa democracia. Então, eu acho que vale também repensar um pouco os comportamentos das pessoas, embora eu saiba que, como eu falei, pedir razoabilidade, pedir bom senso para as pessoas me parece, sabe, uma causa perdida. Mas me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo sobre essa história, sobre esse vídeo agora, essa perícia feita agora sobre o vídeo do padre Lancelotti. Como é que você entende essa disputa do MBL contra o padre? O que você lê nesse cenário? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!